Oi, tudo bom? Eu sou a Dani aqui do canal Lernar no Terceiro e hoje eu trago para vocês a resenha do livro da Ilana Casoy, Serial Killers, Louco ou Cruel, Made in Brasil. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho, porque toda terça-feira ao meio-dia tem vídeo novo, tá? Ah, e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Neste livro da Ilana Casoy é a junção de dois livros, Louco ou Cruel e Made in Brasil. Nesse primeiro volume, que é Louco ou Cruel, a Ilana vai nos mostrar quem é um serial killer, como eles agem, quem são as suas vítimas, se a pessoa é psicopata, se ela é louca ou cruel. Ela vai nos dar um parecer nas primeiras páginas desse livro. E dentre eles são 16 assassinos, 16 serial killers que ela vai nos apresentar. Dentre eles são Ted Bundy, que ficou muito conhecido, um dos serial killers mais conhecidos de todo o tempo, por ter matado várias mulheres. Tem o John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino. Tem livro também contando sobre a história dele. O Edward Theodore Gain, ele ficou muito conhecido, ele é um dos mais bárbaros também que existe como serial killer. Tem 3 assassinos de filmes que foram inspirados nele. O primeiro é Psicose, que é o Norman Bates, que é inspirado nele. Tem o Massacre da Serra Elétrica e tem o Silêncio dos Inocentes, que é o Buffalo Bill, que ele matava as mulheres, cortava a pele, se vestia. Então esses 3 personagens têm características desse assassino. Você vê como que ele era cruel mesmo. Tem a Aileen Wuornos, é a única mulher que é mencionada nesse livro, porque a gente acha que é só homens que são serial killers, mas na verdade também tem mulheres, só que o propósito delas é bem diferente dos homens, tá? Eu não tenho resenha aqui ainda, mas eu tenho o Lady Killers, tá aqui no cantinho, Lady Killers, que conta a história dela, nos mostrando que mulheres também matam, porém com um modus operandi diferente dos homens, tá? É totalmente diferente a mulher assassina. Aqui também tem o Zodíaco, que para quem conhece sabe que até hoje o Zodíaco não foi preso. Aqui no livro nos dá a ideia de 2, 3 pessoas que poderiam ser. Tem filme do Zodíaco que é muito bom, tem 2 assim que são excelentes, tá? Eu vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês assistirem. A Ilana também nos menciona como uma pessoa pode ser diferenciada, se ela nasce psicopata ou não. Tem algumas características dos serial killers que você pode identificar ainda quando criança, que seria a enurese, que são crianças que fazem xixi até uns 7, 10 anos, assim, até a pré-adolescência ainda fazem xixi na cama. Tem a piromania, que seriam colocar incêndio, fazer pequenos incêndios, eles têm prazer em ver isso. E crianças que matam animais, né? Eu entendo assim, essas crianças que fazem isso, elas também sofrem um abuso, por isso elas não têm quem descontar a raiva, então elas descontam em animais. Lembrando assim, que todos os serial killers, pelo que eu vi, que eu analisei assim, do tempo que eu comecei a ler o livro, a estudar mais, você nasce psicopata, tá? Daí você tem essas 3 características, necessariamente você não precisa ter as 3, porém geralmente tem. Aqui no Brasil não tem esse programa, mas nos Estados Unidos, a mãe que já identifica que a criança tem algum problema, ela já leva no lugar específico para poder fazer um tratamento, para evitar dessa criança vir a dar algum problema. Só que assim, de todos que eu vi, todos têm problema na infância, tá? Todos eles tiveram problema de abuso sexual, físico, psicológico. Algum tipo de abuso essa criança teve. Então assim, aí junta com aquelas características, com esses abusos, quando cresce, quando acionado o gatilho, dá problema, tá? Não tô dizendo que todas as pessoas que tiveram abuso, elas vão sair matando. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem algum tipo de abuso, vou deixar o mais simples, um abuso físico, um abuso verbal, a gente sabe que se essa pessoa não tiver consciência, quando ela crescer, ela passa isso para os filhos, ela começa a brigar, bater, gritar, xingar, ela faz essas coisas também. Só que nessas pessoas que têm problema, elas fazem o quê? Elas vão pro lado pior. Elas cometem esses crimes, tá? Então, assim, de todos os casos que eu vi, começa na infância, tá? Então, toda vez que nos é apresentado, aqui nessa parte mesmo de Louco Cruel, toda vez que é apresentado os serial killers, eles mostram a vida antes, quando eles eram crianças, e mostram que todos sofreram abuso, de alguma forma. Então, assim, as vítimas dos serial killers de fato
com alguma coisa no passado, quando ele era criança, tá? Então, assim, se ele matou mulher, porque ele teve problema com a mãe, com alguma mulher que ele gostou, alguma coisa assim, tá? Meninos, homens que matam crianças, provavelmente ele sofreu algum abuso quando criança, então é esse tipo de vítima, tá? Então, assim, a vítima não é uma pessoa específica, não dá pra saber quem é a vítima. Porém, depois que essa pessoa é presa, eles começam a analisar o porquê que ele escolheu aquela pessoa. Tá? Então sempre tem um significado que sempre está ligado na infância. Na segunda parte, a Ilana vai nos apresentar Made in Brasil, que seriam serial killers brasileiros. Porém, eu preciso falar uma coisa, no Brasil não existe serial killers, a justiça não entende desse jeito, tá? É diferente. Nos Estados Unidos a pessoa é condenada por vários crimes, aqui no Brasil é diferente. Então não tem esse termo. As pessoas utilizam, mas na justiça não utiliza o termo serial killers. Nesse livro ele vai nos apresentar alguns serial killers. Tem o Febrônio do Brasil, tem o Chico Picadinho, tem o Pedrinho Matador e tem o Marcelo, o vampiro de Niterói. Aqui, como no primeiro livro, ela vai mostrar pra gente a vida dele, como que eles cometiam os crimes, como era o modus operandi, como era a sua assinatura, tá? Quem eram suas vítimas, e mostra quando ele era criança, que é onde a gente vai entender o porquê que ele escolhia aquelas vítimas, tá? Então, assim, eu conheci assim, eu já tinha ouvido falar sobre Chico Picadinho, porém eu não sabia da história dele, e eu só fui descobrir quando eu li esse livro, e ele matou apenas 2 mulheres. Quando eu escutava Chico Picadinho, eu achava que ele tinha matado várias pessoas, e ele não tinha matado só apenas 2 mulheres. Nos Estados Unidos, para uma pessoa ser considerada serial killer, ela tem que matar pelo menos 3 pessoas. A Ilana, ela acha que a partir de 2 pessoas ela já pode ser considerada. Eu acredito que, assim, no caso do Chico Picadinho, ele matou 2 mulheres, tá? Ela acredita que se ele não tivesse sido preso, ele mataria mais. Então, por isso, ele é titulado como serial killer. No caso aqui, as vítimas do Chico Picadinho nada mais é do que mulheres que lembravam as suas mães. Tanto sua mãe biológica, quanto a sua mãe adotiva. A primeira mulher, ele tinha raiva da mãe, que ele teve problema tanto com a mãe adotiva quanto a biológica, aqui é relatado pra gente. A primeira mulher que ele matou, ele picou a mulher, só que ele não desfigurou, né? Já na segunda mulher, a mulher era negra, e ele desfigurou ela toda. Daí ele contou por quê, porque ele não gostava dessa madrasta. Então, no momento, essa mulher que ele saiu, ele lembrou dela e ele acabou matando e desfigurando, mostrando o ódio que ele sentia por essa mulher. Então, assim, todos os serial killers que nos é apresentado vai mostrar a infância e daí a gente consegue fazer a ligação com as vítimas. Aqui, esse livro eu comprei mais, foi pelo caso do Marcelo, que é mais conhecido como o Vampiro de Niterói. Eu já sabia que aqui nesse livro teria uma entrevista com ele, que seria um tanto quanto pesada. E quando eu cheguei na parte, realmente, a Ilana falou, ó, eu não aconselho vocês a lerem a entrevista, eu aconselho que eles vão para a parte geral, do final da conclusão sobre Marcelo. Ela falou que ela ficou tão mal que ela ficou de cama. Eu falei, não, eu vou ler, né, que eu comprei o livro que eu queria saber. De fato, eu realmente não, eu fiquei meio mal, assim. Então eu li primeiro um menino, depois no outro dia eu li 2, 3 meninos, aí eu pulei, fui para as outras partes, voltava. Porque, assim, é um pouco pesado mesmo, tá? Marcelo, ele matou, aqui consta pra gente 13 meninos que ele matou, estuprou e depois ele bebia o sangue dessas crianças. Quando criança, ele sofreu abuso. Mais ou menos entre 9 e 10 anos, ele sofreu um abuso sexual por um homem. E esse homem, o que ele fazia? Ele beijava a boca de Marcelo, depois ele alisava as pernas de Marcelo e falava que tinha as pernas lisinhas, tudo. E o que aconteceu? As vítimas de Marcelo, ele fazia a mesma coisa. Mesma coisa que ele passou, ele fazia. Ele estuprava e falava essas coisas para essas crianças. Meninos, lembrando, meninos. Marcelo frequentava uma igreja. E um dia o pastor disse assim, que meninos, crianças que morressem até em torno de uns 13 anos, eles eram anjos e iriam para o céu. Marcelo, achando que se ele matando essas crianças, ele estaria fazendo um favor. Que essas crianças iriam diretamente para o céu. Só que assim, Marcelo já distorceu tudo, né? Porque Marcelo, ele foi lá, matou sadicamente as suas vítimas e depois, que essas crianças iam para o céu. Eu vi até uma entrevista do Marcelo, que Marcelo fala, moça, fica despreocupada porque essas crianças estão salvas. Olha o pensamento. Uma perturbação, só que assim,
ele foi considerado inimputável, ele não foi preso, ele ficou no hospital judiciário. Marcelo tem ciência que não existe prisão perpétua no Brasil. Só que nós sabemos que Marcelo não tem condições nenhuma de sair. Ele provavelmente ficará preso até o resto de sua vida. Além da entrevista ser perturbadora, a Ilana nos fala que Marcelo parecia que sentia prazer quando ele falava. Ele não tem um pingo de arrependimento com suas vítimas. E vou falar, ele foi cruel, hein? Foi cruel nos assassinatos. Além de beber sangue, porque ele achava que se ele bebesse o sangue dessas crianças, ele ficaria bonito. Então, assim, ela fala que quando ele dava entrevista, ele tinha prazer em falar e ele olhava nos olhos e as pessoas sentiam medo quando ele relatava os crimes e ele sentia prazer. Ela falou que realmente ficou muito perturbada e assim, ela colocou um ponto final. Ela fez essa entrevista com ele, depois ela fez mais uma entrevista, que seria um vídeo, porém eu não achei esse vídeo para assistir. Eu acho que só ficou documentado só. E ela falou que ela encerrou ali, de tão perturbador que tem. Eu achei 2 documentários, eu vou deixar aqui para vocês nos cards. Um, a imagem não está muito boa, tá? Ele faz a reconstituição. E o outro são são 6 vídeos de mais ou menos de em torno de uns 6 minutos cada. É rapidinho de assistir, lá você entende bem a história, lá vai aparecer o Marcelo, ele falando algumas coisas, vai fazer uma reconstituição, tá? Vale a pena assistir para quem é interessado. Aqui nesse livro também a gente vai conhecer o Pedrinho Matador. Assim, o Pedrinho Matador, depois eu até achei estranho, porque eu achei que a última entrevista era do Marcelo, depois ele apareceu. Eu acredito que a Ilana não colocou ele como serial killer, porque ele não, pra mim, no meu entendimento, ele foge um pouco do padrão, porque ele, na verdade, seria como se fosse um matador de aluguel, sabe? Essas pessoas que são contratadas e saem matando um monte de gente, ele não tem um porquê. A primeira pessoa que ele matou, sim, tinha um porquê, era uma vingança em relação ao seu pai, mas os outros não era. Então, assim, ele não se encaixa nos serial killers que tem, né? No seu modus operandi, na sua assinatura, nada disso. Mas ele é relatado aqui, a entrevista dele também, assim, é super de boa de ler. Ele fala até que ele não mataria mais, né? Então ele não diz que se arrependeu, mas ele fala que não mataria mais, tá? Então, assim, ó, gente, quem gosta do assunto, vale a pena, tá? É muito bom. Não é recomendado para todas as pessoas, que nem todas as pessoas gostam do assunto, mas para quem gosta, assim, vale muito a pena ler, tá? Ó, esse é um livro da Dark Side e eu gosto de mostrar porque os livros da Dark Side são perfeitos, tá? Ó, são lindos. Tem essa caveira aqui, mas eles são, ó. Ó que lindo, ó. Ó o corte do livro, ó. Vermelho. Muito lindo. Ele é grosso, tá? Mas assim, quem quiser ler, não precisa ler de uma vez. Cada vez pega uma história, vai lendo outros livros ao mesmo tempo, pra não ficar muito pesado. Eu fiz assim com esse livro, tá? Pra você não ficar vivendo aquele ambiente muito pesado, tá? Então você vai lendo o livro e acompanha uma história, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também para quem tiver interesse em adquirir esse livro, tá? Que você pode comprar e você ajuda com o canal aqui, tá? E não esqueça de me seguir nas redes sociais, que lá tem resenhas de livros, indicação de filme, série, documentário. Não esqueça de curtir aqui o canal, tá bom? Se inscrever, curtir, porque ajuda, mostra que você está engajado no canal, tá bom? Então eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!